Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Casanova, monitor de vocês, de matemática e física, quando precisam. E estamos aqui para dar início à resolução das provas antigas dos concursos para os quais vocês vão fazer prova. Vamos dar início hoje com a prova da EFON 2020. Então, vai ser um vídeo por questão. Caso você não queira ver todos os vídeos, você pode ir só para aqueles que você teve dúvida quando fez a prova e tudo mais. Você que decide. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou deixar minha câmera menor só para não atrapalhar a passagem dos slides. E vamos começar. Como eu disse, vamos resolver aqui a EFON 2019-2020, tá? E, pô, Casanova, que isso? Que são esses retângulos vermelhos aí no meio do slide aleatoriamente? Calma, vamos chegar lá. Mas vamos aqui resolver a primeira questão, como vocês podem ver. Sejam os números reais A e B tais que, aí ele dá um limite, e iguala esse limite a uma constante. Isso vai ser importante para a gente. Iguala isso a 7 sobre 12. Pois bem, e aí ele pergunta o valor do produto A vezes B. Bom, galera, vocês sabem que na maioria das vezes que pede-se para aplicar um limite, vocês aí ficam doidos para jogar logo o L'Hopital. E de fato, a gente vai usar o L'Hopital nessa questão sim. Só que nós não vamos fazer isso de imediato, porque se você fizer isso de imediato, você vai estar perdendo uma informação muito importante. Que primeiro de tudo, você só pode aplicar L'Hopital se o limite você tem aqui, nesse caso, a gente tem limite de x tendendo a zero. A gente consegue ver claramente que a parte de baixo tende a zero, porque é o próprio x. Mas a parte de cima, ela também precisa tender a zero para que o limite exista dando uma constante, certo? Porque, por exemplo, se a parte de cima desse algo como, sei lá, tendesse a 2, a gente teria uma coisa do tipo 2 sobre zero, e isso tenderia a infinito. Então a gente tem que considerar que o limite, ele claramente para ele existir e não ser infinito, a parte de cima também precisa ser zero. Também precisa tender a zero. E isso é muito importante, é isso que a gente vai usar aqui. Então, sempre que vocês verem esse texto em azul, como está aqui, é porque é uma coisa da teoria. Então, para que tal igualdade seja possível, como eu falei, é preciso que a parte de cima ali da fração, que está dentro do limite, tenda a zero. Ou seja, se eu tenho que uma coisa menos 2 tende a zero, claramente essa coisa tem que tender a 2. E se essa coisa é uma raiz cúbica e ela tende a 2, então o cubo dessa raiz cúbica, o próprio número que está dentro da raiz, tem que tender a 8, que é 2 ao cubo, certo? Só que olha só, o x ele tende a zero. E se o x tende a zero, eu tenho que o ax também tende a zero, porque o a é uma constante. Logo, se o ax mais b tende a 8 e o ax tende a zero, é porque o b só pode ser 8. E aí vocês veem aí essas caixinhas retangulares para que servem. Beleza, galera? Então, isso é o que a gente consegue fazer antes mesmo de aplicar o L'Hopital. Agora sim é a hora do L'Hopital. Então peço para que você está vendo isso como um vídeo. Se você por acaso teve algum problema nessa questão e empacou até aqui, se o seu problema foi essa parte fora L'Hopital, eu peço que você tente fazer a questão de novo. Se não, se você quiser continuar vendo, ou se você já fez isso, vamos lá. Então, como eu disse, é a hora do L'Hopital. E sim, essa conta aí. Vocês gostam de L'Hopital, vocês têm que fazer essas contas assim. Então, repara, a gente tem aqui limite quando x igual a zero. Aqui eu só repeti o que a gente tinha originalmente, só substituí o b por 8, como a gente já descobriu, e ao invés de raiz cúbica eu botei elevado a 1/3, porque facilita um pouco para a gente fazer as contas. Beleza? Aí aqui eu igualei, e aqui, nesse sinal de igual aqui, é que está acontecendo o L'Hopital em si. E aí, como que funciona o L'Hopital? A gente deriva em cima e deriva embaixo e iguala a um novo limite.
Então, a derivada na parte de baixo é bem fácil. A derivada de x dá o próprio 1. E aqui, como que fica essa derivada aqui? Esse pedaço aqui do menos 2, ele é uma constante, então a derivada dele é zero. Então, eu nem escrevi aqui. Mas esse pedaço aqui do ax mais 8 elevado a 1/3, como que funciona? A gente tem que lembrar de usar a regra da cadeia. Como que isso vai funcionar? Esse 1/3 vai descer, aparece aqui. Aí aqui o ax mais 8 vai ficar elevado a 1/3 menos 1. Por isso aparece aqui o menos 2/3. E a gente tem que multiplicar isso daqui pela derivada do que está dentro, né? Isso é assim que funciona a regra da cadeia. Vocês lembram disso? Eu acredito. Quem não lembra, é uma boa hora para revisar. Então, tem que multiplicar isso daqui que a gente fez pela derivada do que está dentro do parênteses, que é ax mais b. E justamente, derivada de ax mais b, justamente o b é uma constante, é o 8. E o ax, a derivada dele vai ser o próprio a, certo? Então, eu vou igualar esse limite aqui a esse terceiro aqui, que eu escrevi. Repara que eu já passei o 1/3 estava em cima, eu já passei o 3 para baixo. E esse ax mais 8 elevado a menos 2/3, eu já passei para baixo. Né? Esse menos 2/3 vira 2/3 quando eu passo para baixo. Então, a gente obteve aqui o nosso limite. O que a gente faz agora? A gente agora consegue analisar esse limite um pouco melhor. Por quê? A gente sabe que... Vou chamar esse limite novo, né, de L, que na verdade não é novo, é igual ao original. Então, esse limite L, ele é igual ao A dividido por... Como o x tende a zero, eu posso zerar esse pedaço aqui do ax de novo. Então, eu fico com apenas o 8 elevado a 2/3, certo? Então, o L é igual ao A dividido por 3 vezes a raiz cúbica de 8 ao quadrado. E 8 ao quadrado é 64, raiz cúbica de 64 é 4. Então, aqui eu vou ficar com A dividido por 3 vezes 4. Esse 7 sobre 12 é simplesmente eu substituir o valor do limite que ele deu para a gente lá no início. E isso daqui vai dar uma conta tranquila que vai nos dar que o A é igual a 7. Se a gente tem o A e a gente tem o B, acabou. O valor do produto AB vai ser 56. Beleza, galera? Então, a primeira questão já foi, vamos para a próxima.